Oi, gente, eu estava pensando aqui sobre profecias novamente. E uma coisa assim que às vezes eu ouço muito falar em algumas profecias é que Deus ele tem pressa em fazer algo na vida de alguém, né? Alguém específico que aquela pessoa está falando ali para aquela pessoa. Porém, essa é uma questão, uma pergunta. Será que Deus tem pressa? Vamos lá, gente. Vamos para uma análise sobre esse tipo de frase. Eu particularmente, eu acredito em profecia. E acredito que Deus fala através das pessoas, que é a profecia. Inclusive a Bíblia, ela nos recomenda, Paulo recomenda a buscarmos o dom de profecia, porque ela é muito útil. Tem muita gente que precisa, às vezes, de uma palavra, e através da profecia, Deus ele fala algo específico, o que aquela pessoa está passando, o que está acontecendo na vida daquela pessoa, e etc. E muitas vezes na minha vida, eu já ouvi falar que Deus tem pressa em fazer algo, mas o que seria essa pressa? Vamos lá, gente, entre nós. Eu acredito de fato nessa profecia que seja verdadeira, né? Isso não acredito que isso é antibíblico, porque pra gente julgar uma profecia, assim, pra gente saber se é uma profecia verdadeira ou não, primeiramente a gente tem que colocar ela diante da Bíblia. E pela Bíblia, a gente acredito que essa frase ela não tem nada contra, sabe? Porque assim, a pressa de Deus, pelo que eu entendo dessa frase, a pressa de Deus não é como a gente, tipo, ansioso, que quer pegar todo o mundo com as mãos. Gente, a nossa pressa é baseada em coisas limitadas. A gente quer fazer tudo de uma vez, a gente quer correr e fazer o que a gente não pode. Mas Deus não, Deus é diferente. Acredito que quando Ele fala pra gente que Ele tem pressa em fazer algo específico na nossa vida, acredito que Ele está nos instigando, nos incentivando a não dormir no ponto. Porque como é que Ele cumpre um projeto na nossa vida? Isso depende da gente. Então, se Ele quer fazer algo que não vai demorar muito, que não é distante, não é um futuro distante, mas é um futuro logo. Se ele quer fazer algo em pouco tempo, vamos dizer assim, entre aspas, né, gente? Porque o pouco tempo de Deus depende dele. É ele que sabe esse pouco tempo, se durou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. É ele que sabe. Porém, se ele quer fazer, ele também precisa que a gente esteja disponível. E o que significa estar disponível? Estar no centro da vontade de Deus. Se a gente não estiver no centro da vontade de Deus, como é que Ele vai cumprir seus propósitos na nossa vida? Deus ele não sai obrigando a gente, a não ser que existem casos específicos, né? Houve casos específicos da Bíblia, como o caso de Jonas, em que Deus literalmente obrigou ele a ir para Nínive. Ele fugiu, mas Deus obrigou ele a ir para Nínive. No entanto, na maioria dos casos, Deus ele faz cumprir, ele cumpre na nossa vida seus projetos de acordo com a nossa disposição. Nossa disposição não só em orar, não só em ler a palavra, isso também, que é muitíssimo importante para a gente estar mais conectado com Deus, para a gente vencer a carne, para a gente andar em espírito. Porém, Deus ele quer que a gente esteja disponível como? Através da obediência. Se a gente está todo troncho, como é que a gente vai estar disponível para ser usado por Deus? Como a gente vai estar disponível para Deus fazer algo em nossa vida? Não estou dizendo que Deus não faça milagres, que Deus não responde oração. Não estou falando desse tipo de coisas. Mas existem projetos que dependem sim do seu sacrifício, da sua obediência, de você estar andando no caminho do Senhor. Existem projetos de Deus que será assim. Então, quando ele diz que tem pressa, eu acredito que é pra gente não dormir no ponto, que é pra gente se ajeitar, pra gente acreditar, pra gente se alegrar, claro, mas não pra gente ficar ansioso, perturbado, não. Eu acredito, de fato, nessa frase. É uma frase que eu acho incrível, muito bonito quando Deus fala isso, através da profecia. E eu acho muito interessante. Então, minha gente, essa foi a minha opinião
tá? Tô falando assim, claro, quando a profecia é verdadeira, quando é uma pessoa... Quando a profecia é verdadeira, gente, porque profecia existe de verdade. Claro que existem outras pessoas que se usam, e tem outro vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre falsas profecias, mas aqui eu não estou falando sobre falsas profecias. Estou falando sobre as profecias verdadeiras, em que Deus ele fala conosco e fala que tem pressa. Então essa foi a minha opinião. Coloca aí nos comentários o que você acha, tá? E vai ser muito legal aí compartilhar com os outros, né? Isso aqui foi a minha opinião, então aproveita e deixa a tua opinião, tá, gente? Agora cuidado com o que fala, viu, gente? Pelo amor de Deus. Vamos usar sabedoria, consciência e pé no chão, tá, gente? Muita calma nessa hora. Curte o vídeo, segue o canal.